quisermos fechar esse assunto, inclusive com o voluntariado, acho que convém, né? A gente, não querendo necessariamente comparar, mas já comparando com os países que estão, digamos, na frente do ponto de vista educacional. Não, nem vou comparar com a Finlândia, vou comparar com a China, por exemplo, que é um país que sai realmente de uma situação muito mais complicada, né? E com 1 bilhão e 300 milhões de chineses, hoje ela está conseguindo, não apenas do ponto de vista econômico, mas, por exemplo, a escola chinesa tende cada vez mais a ser integral. Né? Hoje em dia há uma meta do governo nesse sentido. E não é integral, como o professor acabou de mencionar, de apenas ocupar o tempo livre da criança. É no sentido de desenvolver realmente conteúdos de conhecimento o dia inteiro. Na escola japonesa, além do dia inteiro, existe um sistema Junko que os pais levam as crianças para a noite e frequentar a escola também, ou frequentar um determinado tipo de aprendizado, como judô, karatê, ou música, ou mesmo matemática, ou escola de executivos, né? Aí é massacrante, né? Eu não sou favorável a isso, não. Porque a criança fica com sono, estressada. Quer dizer, perguntas para uma criança japonesa: o que você mais quer fazer no final de semana? É dormir. Não é nem brincar, é dormir. Né? Não é isso que a gente quer com o ensino integral, mas sim preencher realmente o espaço da criança, não apenas com diversão. Professora Maria Aparecida? Uma questão que preocupou ao ouvir os candidatos foi o fato de colocarem a proposta de educação integral em escolas em determinadas regiões. Né? O porquê somente nessas determinadas regiões? Por que só nos municípios de baixo IDH? Essa é uma questão para a gente pensar com bastante cuidado. Isso é uma política de contenção social? Ou é uma outra necessidade que está movendo as pessoas a levarem isso como proposta de organização da educação no Estado? Porque se a proposta for para o Estado, se for para tornar isso uma política pública, tem que ser para todas as escolas, para todos os municípios, né? Mesmo que seja progressivamente. No entanto, o que a gente vê em todas as propostas é uma necessidade muito grande de direcionar esse tipo de atendimento a uma determinada população. Então, eu fico me perguntando, inclusive, por que essas populações? Por que escolheram essas populações? Se o índice de desenvolvimento humano é o detalhe que levou a essa escolha, é importante a gente pensar que, se existe uma falta de índice de desenvolvimento humano nessas regiões, é porque houve falta de governo, houve falta de propostas efetivas de atendimento a esse direito à educação nessas localidades. Então, é uma construção de governo para 4 anos, ou é uma construção de uma proposta de governo em 4 anos que será transformada em política pública, para que esse atendimento seja universalizado? Me parece que essa é uma questão que vale a pena pensar. Professor Gasparim, terminamos o bloco passado falando sobre essa questão do ensino integral. O senhor comentou brevemente, uma opinião particular aí, sobre o voluntariado. Eu me lembro que nas sabatinas aqui, toda vez que a gente falava em voluntariado, algumas pessoas na plateia depois escreveram, mandaram e-mails, né, questionando a ligação direta aí do voluntariado a possíveis projetos, propostas políticas governamentais de privatização, terceirização do ensino. Há um movimento que não gosta muito desse termo, né? Voluntariado na escola. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que, quando os candidatos enfatizam a importância e a necessidade do voluntariado, é algo também como uma manifestação social mais ampla. Entendo que a escola é o local privilegiado de transmissão, de reconstituição do conhecimento científico instituído socialmente e posto à disposição de toda a sociedade, principalmente na escola, mas não só na escola. Mas a escola tem a função de apresentar, de explicitar o conhecimento científico que está posto em toda a sociedade e por todos os meios. Ora, se esta é a função da escola, e ela deve dar conta, nós temos que lembrar que são delegadas à escola dezenas de funções que não são específicas da escola, desde a merenda, cuidar da saúde, cuidar de tantas atividades que não são específicas da escola. Ora, os professores não estão preparados para atender a todas essas necessidades. Então, é necessário que aquelas responsabilidades, por exemplo, que eram da família e que foram delegadas à escola,
É preciso que alguém as faça. Senão, os professores, como profissionais, há que ter pessoas que se disponham a fazer até com um certo sentimento de culpa. Já que não podem fazê-lo em casa porque as condições sociais já não permitem, que pai, mãe, filhos maiores trabalhem e ninguém cuida das crianças, tem que colocá-los em algum lugar, ou em creches, ou então para ensinar aqueles conteúdos ou aqueles ensinamentos que não são específicos da escola, é preciso que alguém os faça. A questão é saber se isto é em relação à profissão, se é uma atividade esportiva, se é uma atividade de recreação, em que isto consiste. Então, o voluntariado é algo significativo, bom, necessário, que a sociedade tem que assumir, mas não como profissão e nem tirando a possibilidade de os profissionais fazerem, porque se é entendido como algo escolar, o escolar pertence aos professores como profissionais que trabalham e não às pessoas como voluntárias. Isso ficou claro nas propostas apresentadas aqui ou não? Não. Ficou claro que é muito interessante, os amigos da escola, é importante que todos adentrem a escola para dar a sua contribuição. Eu acho que a profissão de docência é algo muito interessante. Parece que a escola não consegue dar conta daquilo que lhe é específico, tem que chamar todos os outros profissionais. Eu vejo que na maioria das outras profissões ninguém recorre aos pais, à mãe, ao tio, ao avô para cuidar de alguém. Talvez a especificidade da escola exija isso, porque não tratamos apenas de ensino. Talvez, se a escola desse conta do ensino, estaria fazendo algo muito importante e fundamental. Mas se exige da escola hoje que faça a educação, que é uma questão muito mais ampla do que o ensino do conhecimento científico. Então, nós temos que também saber conviver com essas limitações e com essas necessidades. Ok, algum comentário sobre isso? Eu diria que, dentro da sua questão, me parece que existe um interesse de pensar se há algum candidato, vamos dar o nome aos bois, né? Se há algum candidato que tem uma intenção privatista, né? Se tem uma intenção de desmonte, né, do Estado, da presença do Estado na educação. Há um candidato realmente que preocupa a gente nesse sentido, né? Há um candidato realmente considerado filho do Lerner, filho não biológico, obviamente, mas filho ideológico ou filosófico do Lerner, que a gente tem essa suspeita, tá? Até por conta dos nomes das pessoas e do discurso desse candidato. Agora, não está claro também, nesse sentido, como o professor acabou de dizer, não está claro. A retórica esconde muito, né? A gente tinha que ir para a prática que eles tiveram anteriormente a essa discussão. Entende? Aí, nesse sentido, preocupa novamente esse candidato. Agora, os outros candidatos, praticamente todos os outros são de esquerda, né? São de esquerda, né? Então, aí a presença... Uns dão ênfase maior à presença do Estado, outros dão ênfase menor. Uns falam da necessidade de complementação da escola pública com a particular, você mesmo enfatizou isso com todos os candidatos praticamente, né? Quer dizer, até que ponto que um candidato almeja estadualizar todas as escolas, inclusive o marista, inclusive as confessionais, né? Realmente há candidatos que têm essa perspectiva, né? Mas, mesmo assim, eu até acho interessante até ter um candidato notoriamente de esquerda, digamos, histórico de esquerda, que não tem essa visão, né? Um deles não tem essa visão. Houve um amadurecimento nesse sentido, né? Eu diria, né? Agora, me parece que, volto a dizer, há uma preocupação da comunidade escolar e universitária no sentido de que um candidato que tem uma mentalidade, que tem uma história, um olhar e se sente pressionado pela mentalidade privatista, de começar, digamos, regredir naquele ponto que a gente avançou aqui no governo anterior.